te acolher em nome de Jesus. E quero te dizer que nós estamos falando sobre esperança ao longo desses últimos 2 meses. E a Bíblia diz que esperança é o próprio Deus. Deus se chama de esperança. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias em que normalmente é muito difícil ter esperança. Eu queria convidar você a acompanhar a leitura que nós vamos fazer na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Corinto é uma cidade grega, no capítulo de número 2, versículos de número 12 a 18. 2 Coríntios 2, de 12 a 18. Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar daí também. Vamos ouvir a leitura. Eu escolhi para hoje a revista e atualizada de Almeida. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Gente, o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa bilíngue, ele fala fluentemente o grego clássico, e ele, de verdade, ele tem algumas escritas que são poéticas. Ele está, de fato, criando uma imagem para nós sobre a questão do véu e de nós termos o nosso rosto desvendado, ou seja, livre para ver. Hoje eu queria falar que existe esperança no seu rosto, no rosto de Jesus, na pessoa de Jesus. Uma esperança que o texto diz que é comunicada ou comunicável a nós. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa esperança é revelada por meio ou através da transparência. Não fica evidente no texto, numa primeira leitura, o versículo 12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, nós nos servimos de muita ousadia no falar. A palavra paresia, que é usada nesse versículo 12, significa ousadia, mas também significa franqueza, abertura, falar com plenitude. Eu queria te dizer que uma das maneiras de Deus comunicar a esperança é agindo com transparência em quem nós somos, e não em quem nós gostaríamos de ser. Costumo dizer que a gente tem espelhos, mas a gente não tem espelhos porque a gente quer se ver. A gente tem espelhos para a gente poder melhorar. Essa é a nossa visão. Você vai numa academia e você vai ver muita gente olhando nos espelhos. Tem gente que passa metade do tempo olhando no espelho e a outra metade olhando para as outras pessoas, né? Existem pessoas que vão à academia para isso. Mas os espelhos estão lá porque as pessoas gostam de se ver. Mas o que nós gostamos de ver não é o que nós somos, mas o que nós gostaríamos de ser, na maioria das vezes. E nós temos uma dificuldade muito grande para lidar com qualquer processo de transformação, porque nós não nos enxergamos, e não enxergamos o que precisa ser transformado. E como que eu posso ter esperança se eu não sei o que eu estou procurando? E se o que eu estou procurando eu já encontrei?
Como eu posso ter esperança se eu não enxergo bem o que está acontecendo comigo? Então nós vivemos dias em que as pessoas estão proclamando que uma verdade um pouco estranha, sabe? Que nós devemos questionar mesmo, e nós devemos perguntar o que está acontecendo nos nossos dias. Porque nós hoje não queremos mais franqueza. A franqueza foi banida dos nossos dias. Nós não estamos à procura de franqueza. Não existe franqueza. As mídias sociais, elas são agressivas porque as pessoas estão escondidas por trás do seu aparelho, do seu smartphone, do seu computador. Mas as pessoas têm muita dificuldade. Existem pessoas que são violentas para tratar uns aos outros, mas quando você vai conversar com ele, ele é um cara estranho, ele nem sabe falar direito. Você olha, mas como assim? Esse parecia um dinossauro na internet, agora não sabe nem falar. O que está acontecendo? A franqueza, principalmente aquela que edifica as pessoas, ela foi banida no nosso tempo. Então, hoje, é preferível uma mentira elegante do que uma verdade edificante. Só usei uma rima fácil aí para brincar com a gente. Então as pessoas preferem mentir umas para as outras do que edificar. Elas não estão preocupadas com isso porque a gente não quer se expor. A gente está vivendo uma coisa muito difícil no nosso país. A gente está aqui na Paulista. Então, uma hora vem a galera do Bolsonaro. No outro domingo vem a galera do PT. E a verdade nunca está nos extremos. Pode ter certeza disso. Nunca está nos extremos. E nisso eu não estou criticando, nessa palavra agora, nem o Bolsonaro, nem o PT. Não estou criticando. Estou dizendo que na verdade não está nos extremos. No nosso país nós não vamos poder matar uns aos outros em prol da democracia. Não existe isso. São só os extremos. Porque as pessoas elas não sabem mais lidar com a franqueza, com a clareza. A gente tem grande dificuldade disso. Então como é que a gente vai ter uma ação de Deus transparente? Por quê? Deus precisa trabalhar para produzir uma ousadia. Ousadia, gente, é uma coisa de verdade, né? No meio musical a gente chama que é veras, né? É veras, é um negócio de verdade. O que é de verdade quando a gente diz isso? Deus precisa ter penetrado com a luz dele na sua vida, nas áreas mais escuras, e não pode haver opacidade, mas sim que a luz entre e passe e vá ao mais profundo da sua vida. E é quando Deus opera essa ação maravilhosa, não só de revelar os erros, mas de revelar o seu amor, é que pode haver ousadia para viver ao seu lado. Os cristãos não são pessoas maravilhosas porque vêm de famílias maravilhosas e não tem problemas, e não são gente errada, gente que veio de gerações de cristãos. Eu não acredito nisso, desculpa. Ou pelo menos eu estou há décadas enganado, completamente equivocado, atendendo pessoas que não têm esse perfil. Eu vejo seres humanos, pecadores, mas passíveis de uma ação de Deus maravilhosa e que precisa de franqueza. Só que eu queria dizer para você que não tem costume de ser franco, que você está mentindo nas suas orações também. Porque quando a gente não tem coragem de lidar com as grandes dificuldades que a gente não faz orações também verdadeiras. A gente usa de uma certa atitude soberba, de uma atitude ou equivocada sobre quem nós somos. Nós não oramos ou fazemos orações que falam de fatos reais. E de verdade nós temos uma grande dificuldade de assumir onde nós estamos. Sabe? Em que lugar nós estamos? Sabe? Geralmente, o que nós chamamos de transparência é simplesmente uma atitude ignorante ou de ignorar os fatos. Sabe? Porque nós usamos de muitos artifícios para nos sobressair na sociedade. Cargos, títulos, posição social, conhecimento, sabe? Vou aqui jogar uma pimentinha, problema de vocês resolver em casa, tá? Ser homem numa sociedade machista, para se proteger das mulheres vigorosas que estão surgindo no nosso tempo aí, né? E que estão aí ameaçando muitos homens que acham que é uma guerra, né? Então, as pessoas estão usando de tudo isso para se proteger, para que elas não sejam vistas realmente. Então a gente cria um personagem social que é conhecido por todos, mas que não somos nós.
sabe? Como entrar em contato com você mesmo? Como você pode saber o que é transparência? Eu queria então dizer o que eu quero definir como transparência. É o reconhecimento que eu preciso de luz que penetre nos lugares mais escuros da minha existência. Transparência é o reconhecimento de que eu preciso de luz, e aí eu estou usando luz como o próprio Deus se define. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu preciso de luz que penetre até o mais profundo, ou lugar mais escuro da minha vida, da minha existência, para que Ele produza transformação. Transparência também pode ter como sinônimo intimidade. Existem casamentos que acabam porque eles não aceitam a intimidade. Isso é um dos casamentos que não durou semanas. Eu já infelizmente presenciei isso. Eles descobriram quem era o outro e não suportavam mais viver juntos. Passaram mais um tempo na mesma casa, o quanto deu, mas depois eles não tiveram outra situação senão ir embora. Um se afastar do outro porque eles não suportavam se ver. A intimidade é diferente de dividir uma conta de telefone, uma conta de telefone agora está mais obsoleto, né? Mas de luz, água. Intimidade é dividir quem eu sou, o mais profundo do meu ser, sem ter que me esconder. E quando a minha vida de buscar a Deus não é verdadeira, eu estou vivendo um personagem espiritual, que não tem problemas, mas que é uma mentira. Eu digo para Deus o quanto eu amo, mas eu não me lembro dele. Eu digo para Deus o quanto eu quero, mas eu não sinto nada. Nós já vamos falar disso. Eu digo: Deus, eu quero mais da tua presença, mas eu não estou buscando nunca. O que está acontecendo comigo? Eu preciso ter uma experiência para que eu possa realmente entender o que é ser transparente. Mas eu quero te dizer que uma das manifestações dessa esperança na nossa vida é Deus penetrar na sua vida e não ter mais reservas para o momento espiritual, né? Você está estacionando o carro aí em alguma rua aí perto do hotel, e aí bate aquela espiritualidade em você. Agora você vai ser aquele cristão maravilhoso. A briga que estava no carro segura, volta o segundo tempo, pós-culto, né? E expande até o próximo culto. Isso não existe. Não é isso que Deus quer. Deus quer trabalhar com quem você é, de verdade. Segunda coisa, a esperança, ela existe quando nós voltamos para o Senhor. Essa palavra conversão na Bíblia, ela significa voltar para. Voltar, você estava indo para um lugar e você volta para. O texto diz o seguinte, que quando um deles se converte, tá bom? Versículo 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu é retirado. Por que você está falando disso hoje? Porque talvez você esteja vivendo uma vida com um véu. Tá? E eu escolhi, para a gente entender melhor esse contexto, um vídeo, fala um pouquinho de uma coisa que está tão distante para nós hoje, mas estava muito clara para o tempo em que eles viviam. A decisão foi recebida com certa surpresa. Deputados franceses aprovaram resolução que não tem força de lei, que busca proibir o uso da burca e do niqab nos espaços públicos. Apesar de muitas mulheres já terem se conformado com a possibilidade da proibição entrar em vigor em breve, a mudança não vai ser fácil. Em 2004, comecei a me preocupar e em 2009, quando toda a controvérsia veio à tona, chorei. Tenho pesadelos, sonho que estou no meio da rua sem o niqab. Caso o projeto de lei seja aprovado pelo parlamento francês, será proibida a entrada de mulheres vestindo o véu que cobre o rosto em lojas, cinemas, restaurantes e supermercados. Quem desrespeitar a lei será multado em 150 euros ou terá que fazer um curso sobre os valores da cidadania francesa. O que é uma pessoa usando um niqab? Que é a pessoa, personagem que a gente vê, a pessoa que a gente não sabe o nome ali. Só os olhos aparecem com o niqab. E ela diz uma coisa, é o seguinte: eu fico sonhando, eu tenho pesadelos, imagino que as pessoas me vejam sem o niqab, sem o véu. Eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? Para a religião islâmica, né?
significa que isso é uma vergonha, uma desonra. Significa que a pessoa foi criada por Deus, então a mulher especificamente, o homem pode tocar a vida dele, mas a mulher, ela tem que partir por um processo em que ela tem que viver com essa situação. Eu não vim para discutir isso, mas o véu era uma realidade de quando Paulo escreveu, e ainda é uma realidade no mundo. O que Paulo está querendo dizer? Que o véu é o velho pacto de obras, tá? Está descrito aqui no verso de número 14: pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que é essa antiga aliança? A antiga aliança era um pacto de obras. Se o homem fizer, ele vai viver. Se ele cumprir, ele vai viver. Mas o que significava esse pacto de obras? Uma condenação, porque as pessoas não conseguem viver plenamente o que a Bíblia diz, ou nem parcialmente. Porque precisa de uma capacitação que a gente vai ouvir falar daqui a pouco. Então, quem está tentando viver um pacto de obras, ou seja, ser um cristão porque ele quer mostrar uma boa moral, ou porque ele é um moralista, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir provar para as pessoas que ele tem uma moral melhor que a dos outros, mas ele não vai viver uma vida com Deus. Por quê? Porque isso precisa acontecer dentro dele, e não fora dele. Existe uma mensagem que as neo-igrejas estão trazendo, e eu não gosto de usar o termo de neopentecostais, porque agora surgiu um novo movimento, que não é mais necessariamente pentecostal, é uma neo-igreja evangélica, ou seja, uma igreja nova. Ela não vem de uma origem qualquer, ela vem de diversas origens. E está surgindo uma mensagem que é o seguinte: se eu fizer um pacto, tá? Se eu fizer um pacto, eu vou vencer. Como que esse pacto é? Depende da neo-igreja, ela define o que é pacto. 70 semanas, 7 semanas, 49, 37, 32, com 500, com 14 na frente. O que ela definir? Se você fizer isso, você vai vencer, você vai ser curado, você vai receber em dobro. Depende da promessa ou da campanha. Se isso não acontecer, você está em pecado. Por que não deu certo? Não ligou a tomada. Estava tudo certo aqui, você não ligou a tomada era a responsabilidade sua. Como você não fez a sua parte, Deus não fez a dele. Não, mas eu vim às 48 e ainda cheguei atrasado na 49ª. O que aconteceu? Não aconteceu. O que está acontecendo? É que existe um pacto interessante, que agora está sendo pregado. É um pacto que só tem um lado. Eu. Deus não precisa nem comparecer. Por quê? Porque as instituições, elas fazem tudo por você. Algumas pessoas recebem milagres, porque Deus atende todas as orações, como Paulo falou nessa noite. E algumas pessoas forjam um milagre e outras pessoas se frustram, porque o milagre não aconteceu com elas. Esse antigo pacto não tem poder para operar na sua vida, nem na minha vida. Ele acabou, ele cessou. E as pessoas lendo o antigo pacto, elas estão com o rosto coberto ainda. E elas não entendem que a graça de Deus é maior do que esse pacto. E elas não entendem que a Bíblia diz que não há um justo sequer, que não tem gente boa, nem na igreja. Como assim? O nosso refúgio é pecado? Não. Quando eu falo de gente boa, é gente que não peca, todos pecam. Você quer entrar num lugar porque ninguém peca? Não existe esse lugar no mundo. Não existe. E você quer ter um líder que não comete erros? Esse líder não existe nesse mundo. Não é assim que funciona. Isso não é graça. Então, quando você entra nesse ambiente religioso, ou quando você entra num outro ambiente religioso em que você imputou sobre você um pacto de obras, com véu, porque pacto de obras precisa de véu. Por quê? Porque você não pode ver a verdade toda. Você tem que esconder algo. Algo não pode ser visto. E o que acontece é você começa a fingir que você que você pode, que você tem. Quando você não é, você não pode, você não tem. Mas ninguém precisa saber. Eu
Eu vivi uma crise, eu tinha colocado aqui nas minhas anotações, foi na minha terceira década de vida, mas não foi. Foi entre a segunda década e a terceira década de vida. Entre meus 20 e 30 anos eu já era pastor e eu comecei a viver uma crise. Eu comecei a ter que enfrentar, não se assustem, cristãos endemoniados. E eu comecei a pensar comigo que eu não sabia mais nada da Bíblia. E logo depois de eu viver isso, eu comecei a descobrir que alguns desses cristãos, se você precisasse, naquela época, se precisasse que eu atestasse que eles eram cristãos, naquela época era capaz de eu fazer uma rubrica ali. Filhos na fé, histórias bonitas, coisas lindas. Mas como? Como? Não combina. E eu comecei a descobrir algumas pessoas também que professavam ser cristãs. Se eu sou cristã, me converti com um pastor famoso, dizia o nome do pastor, esse cara é bom, sabe o que está fazendo. Só que eu comecei a ser procurado por pessoas sinceras, dizendo, eu conheço o Evangelho, mas tudo que as pessoas na igreja vivem, eu não vivo. Eu não sinto. Eu não tenho essa experiência que elas têm. Elas falam que estão felizes. Eu vejo que elas estão felizes. Elas parecem que estão, sabe, partindo para a glória, mas eu vou ficar, porque eu não sinto isso. E eu descobri uma coisa muito, muito, muito importante. Eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Essa experiência ela é intransferível. Eu fui descobrindo pessoas que entregaram sua vida ao Senhor porque a sua família tinha problemas. Existem pessoas dizendo, olha, se você está com problema na sua casa hoje, vem aqui, entrega a sua vida ao Senhor e o problema vai. Bom, nenhuma das duas coisas acontece. Nem a sua casa resolve o problema, nem você resolve o seu problema. Porque quando você tem um problema na sua casa, não é você que tem um problema na sua casa, são um casal que tem problemas. E se você não resolver como que vai a sua vida, a sua vida vai continuar tendo problemas. Eu não posso me entregar ao Senhor por algumas coisas que eu quero obter. Isso não é entrega. Isso é um casamento com comunhão parcial de bens, que é o sistema hoje adotado. Significa o seguinte, eu estou com o Senhor, mas olha, Senhor, porque o Senhor tem que me entregar esse negócio. Se o Senhor me entregar isso aqui, Senhor, é só teu. Estamos juntos. É o que eu digo. Você que é empresário, que está aqui nessa noite, quem não quer um acordo com Deus? Você entra com a falência e ele entra com recurso. Quem não quer um parceiro desse? Mas eu não sei se Deus está muito interessado nesse tipo de parceria. Eu tenho certeza que não. O que você tem que fazer? O que teria acontecido com essas pessoas? Acho muito bonito o que o texto diz. Quando um deles se converte ao Senhor. Eu preciso me converter ao Senhor. Tem gente que está convertido à igreja. Hoje tem cada igreja, cara, emocionante. Ela fala exatamente o que eu queria ouvir. Isso é um perigo, viu? Ser uma igreja que só agrada a você. Essa igreja é o inferno, viu? Posso dizer para você. É melhor você ficar em casa falando com você mesmo. Seguir Jesus desconforta também. Cria desconcerto. Então eu quero te dizer que eu preciso me converter ao Senhor. Eu não posso me converter às regras comunitárias, religiosas de alguém. Eu preciso me converter ao Senhor. Eu preciso ter uma experiência em que Deus, em que Jesus seja a minha referência. Eu não posso me fixar em padrões que eu tenho visto, religiosos com os quais eu convivo. Eu não posso me fixar na religião da minha família. Eu tenho que me fixar em Jesus. Ele é o meu padrão. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Terceira coisa que eu queria te dizer é que o seu coração precisa se abrir para uma nova aliança. Uma aliança diferente. Versículo 16 de novo, ele diz assim: quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu é retirado. Em Cristo, versículo 15, aliás 14, em Cristo o véu é removido. O véu está posto, versículo 15, sobre o coração deles.
Meu coração precisa se abrir para a esperança. Sabe, ainda que haja esperança, se meu coração está fechado, eu não consigo receber essa esperança. Sabe, eu queria te dizer que algumas pessoas estão lendo a Bíblia, de verdade, estão se esforçando, mas existe algo como uma cortina, melhor do que usar a palavra véu, que a gente conhece pouco, uma cortina que está atrapalhando com que ele entenda as Escrituras. E Deus nos revela a você. E talvez você não sinta que Deus é bondoso com você. E Deus, sabe, Deus resolveu não abençoar só você. Você está com a última senha do atendimento do Senhor. E alguém vem e diz que só vai atender você amanhã. E você esperou o dia inteiro, ou anos a fio, parece que você está com a última senha. Você sente isso. Não é porque seja verdade, é porque talvez você não está aberto o seu coração para ter esperança. Eu queria falar para vocês sobre um povo, eu não escolhi vídeo para isso, são os Dalits. Um Dalit é uma casta entre os indianos, e eles nascem para limpar a sujeira da Índia. Sabe que esperança um Dalit tem? Nenhuma. Ele é o lixo da sociedade indiana. Com um Dalit, um hindu, uma pessoa da Índia, de uma casta superior, pode fazer o que ele quiser, não é contra a lei. Que esperança uma pessoa dessa pode ter? Eu não sei se você perdeu algo que custava caro para você e agora você perdeu a esperança também. E você não tem esperança porque o seu brinquedinho querido, o que você tanto almejava na sua vida, você perdeu. Desculpa usar esse termo tão forte para você. Mas eu queria dizer nessa noite com muita ênfase: Deus é a esperança. Amém. Ele não substitui a esperança por nada e ninguém. Amém. Ele é a esperança. E o meu coração precisa se abrir para essa esperança. Porque todas as outras esperanças elas vão falhar. Olha a história do homem de Deus Abraão. A Bíblia diz o seguinte: tem canto e contracanto. Eu falei aqui, ela respondeu lá, né? A Bíblia diz que quando Abraão tinha uma esperança, mas a esperança que ele tinha com a mulher dele idosa, deixando de ter a possibilidade de gerar filhos, Abraão esperando contra a esperança. É isso que a Bíblia nos mostra em Romanos 4:18. A esperança que ele tinha agora não era mais suficiente. Então ele tinha uma esperança superior, que era o próprio Deus. E eu e você somos convidados a ter essa esperança. Deus não é obrigado a fazer um pacto com a minha ideia e com a sua. Mas o meu coração precisa se abrir para receber a bênção de Deus. A nova aliança foi firmada no sangue de Jesus. É um pacto de graça. E no pacto de graça, e a palavra charis, graça, ela tem um significado muito explícito, que não conseguiu ser substituído do grego clássico até o grego bíblico. Um rei concede uma dádiva que não pode ser paga, porque o rei é dono de tudo, da sua vida e das suas posses. Isso é charis. Você não pode pagar, mas você precisa entender, humilde e fielmente, que você foi agraciado e precisa receber de coração aberto e não tentar pagar, mas viver para o seu rei, porque ele foi bondoso e generoso. Não há outro caminho. No caso da graça de Deus, ela foi conquistada pelo sangue de Jesus. O preço é o mais alto do universo, e ele doou todas as coisas, e ele quer abençoar você. E a lista da bênção de Deus, nenhum programa de TV, nenhum programa de rádio é capaz de responder. A lista das coisas que as pessoas estão oferecendo ainda não consegue mostrar o que é a bênção de Deus. A bênção de Deus é superior a tudo que eu e você podemos imaginar. Não entrou no coração humano, não penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você pode bolar um plano, um mega plano. Falar, agora, se isso acontecer, Deus vai me abençoar. E Deus está rindo lá no céu.
Não é isso que você chama de bênção? Você não sabe como conviver comigo é a maior bênção. Você ia ficar rico se você convivesse comigo. Nesse dia das crianças, nós demos uma saidinha com o Lucas. Nós estávamos num lugar muito gostoso. E o Lucas chegou para mim e disse assim: vamos ficar aqui, papai? Falei: não vamos estudar mais, não vamos trabalhar mais. O que nós vamos fazer da nossa vida? Ele começou a pensar. Ele não conseguiu achar uma resposta rápida. E eu ainda estou pensando na hipótese que ele fez, na piscina, num lugar bonito. Vamos ficar aqui. Pois é isso que Deus quer ouvir de você. Papai, eu estou aqui na tua presença. Parece um maior absurdo o que Tiago, Pedro e João disseram: vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos ficar aqui. Isso é tão bom. Apesar da infantilidade, é a melhor resposta. Tu és a minha herança. Tu és a base da minha esperança. Isso agrada o coração de Deus. Por quê? Porque o seu coração precisa se abrir. Porque a Bíblia diz que o coração... A Bíblia não, perdão. Blaise Pascal dizia uma coisa muito importante: há razões no coração que a própria mente desconhece. Num período de racionalismo, de que a razão tinha tanta força, ele diz que o seu coração tem razões, vai descobrir razões que nem a sua mente é capaz de acompanhar. Na relação com Deus, isso é uma verdade muito grande, porque a aliança que Deus quer fazer com você está baseada no amor dele, revelada por um coração acolhedor. Quando você começa a acolher as promessas de Deus, a pessoa de Deus e, acima de tudo, os atributos divinos, de viver uma vida que agrade ao seu Senhor. É uma aliança pessoal, intransponível, uma aliança imanente e transcendente, como Deus é, no meio do mundo, mas sendo e pensando coisas que estão muito além das hipóteses do nosso mundo. Antigamente, Deus tinha uma aliança para um povo, e hoje Deus trabalha de uma forma diferente. Ele tem uma aliança pessoal que forma um povo, o povo de Deus. Ele não privilegia: não, eu vou abençoar aquele povo lá daquele hotel. É porque todo mundo vai querer hospedar aqui, né? E aqui é um hotel. Igreja sou eu, igreja é você, nós estamos andando. Deus hoje, ele escolhe as pessoas que vão integrar o seu povo. É o povo de Deus, o Israel de Deus. Baseado em quê? Na sua fidelidade que não tem fim. A quarta e última coisa que eu quero dividir com você nessa noite é que eu e você estamos chamados para viver uma transformação permanente. Tá? Uma transformação permanente. Deus resolveu que até o último dia, que não existe, você vai ser transformado. Como assim? A vida humana, ela tem um começo, mas não tem fim. Porque ninguém... A alma humana, ela é imortal. Então existe um processo de transformação. E eu escolhi, para brincar com você, uma história que ela pode ser levada, se você quiser, para o riso, mas ela ilustra bastante o que eu quero falar, que não tem fim a possibilidade da sua transformação. How are you doing? You mind if I try this? Love it. Please. Okay, almost there. Got it? Yeah, I think so. I think I got it. Hey, don't hurt yourself, man. It's called a deadlift. You want to wear a belt, man? Come on, man, bust it out. Let's see if I remember. You're pretty strong, man. How old are you? 84. Wow. Oh yeah. That feels really good. Oh. Battle, man. Want to hop in for a little warm up? Of course, young man, of course. What do you say we step it up a little? All right. You pick the weight. Are you ready? Ah, you're talking my language now. Let's put those 45s on. Oh.
Okay. Oh, my ball! Oh, yeah, okay. We'll play around. Oh, yeah, okay. Show the young man how to do it. Yeah. Amazing. Thank you, everybody. Thank you. Thank you very much. O que você que não conhece talvez o vídeo é que isso é um ator, né? Que puxa peso de verdade, que está disfarçado de uma pessoa bem idosa. E o que eu queria chamar a sua atenção é que todas as pessoas em volta, elas estão rindo porque elas acreditam que aquela pessoa não pode fazer aquilo. E eu queria dizer que isso cada vez é uma verdade menor no nosso mundo. Porque pessoas como eu e você vão viver muito mais do que a gente imaginava no passado. E realmente você não pode fazer muitas coisas porque você não acredita que isso pode acontecer. Porque você acredita que a sua transformação ela tem um limite. E você já estabeleceu esse limite. E tem cara que está me ouvindo aqui hoje que é muito jovem. E está velho. Porque a sua cabeça está seguindo o que as pessoas em volta pensam. De que você não pode mudar. E eu quero ser muito franco. Você não pode mudar mesmo. Porque você não acredita. Você está velho demais para mudar. Mas Deus não. Deus, Ele é Senhor. Amém. E a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito. Amém. E o Espírito está no seu espírito. E a Bíblia diz que os velhos vão voar como águias. E o que ele quer dizer com isso? Que nós vamos puxar peso. Quer dizer que nós vamos fazer quase tudo que nós quisermos e pudermos pela graça de Deus. O que você deve, o que você pode, onde você pode. Você vai consultar os médicos, os terapeutas, e quando você estiver perdido, você vai resolver voltar para Deus, para dizer o que é possível acontecer na sua vida, e quando isso deve acontecer. Mas de verdade, todos os dias você precisa de Deus. Todos os dias você intensamente precisa de Deus. E quando você é avivado por Deus, você chega à conclusão de que você precisa de Deus. E que com Deus ao seu lado, diz o nosso irmão em Cristo Davi, eu salto muralhas. Eu não enfrento muralhas, eu salto muralhas. Eu pego um arco de bronze, que era a coisa mais dura, rígida que tinha, e eu vergo esse arco. Eu queria te dizer nessa noite que com Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se eu depender do seu amor, eu vou poder mudar todos os dias. Mas eu preciso ser convencido por isso. E às vezes eu queria te dizer uma coisa, como uma experiência que eu tenho vivido. Às vezes a gente precisa ser humilhado, ou se humilhar, para que isso aconteça. As coisas precisam dar errado, para a gente entender que a gente precisa de Deus. Os nossos melhores planos precisam cair por terra, porque eu sou autossuficiente. E a autossuficiência diz, eu não preciso de ninguém, eu não vou depender de ninguém. E quando você vive dessa maneira, você vive uma vida velha, porque as suas referências são você, e você está envelhecendo. Sabe? Em toda geração, quem mais sabe da vida são os jovens. Você pergunta para ele, sabe tudo. Você quer conhecer um cara, mano, que sabe tudo, procura um cara que acabou de prestar o vestibular, ele sabe tudo. Qualquer área. Inclusive vai entrar na faculdade para fazer um favor na faculdade. O cara tão sapiente, o cara tão inteligente, ele vai ali, olha, que faculdade? A faculdade do fulano de tal. Pronto, a faculdade vai ganhar um nome por causa disso. O indivíduo sabe tudo. E ele vai passando o primeiro, segundo, terceiro ano, e ele começa a descobrir as veias do conhecimento, a razão do conhecimento, e ele começa a ver que ele não sabia era nada. Alguns nunca cai essa ficha para eles, ou nunca cai o crédito, seria melhor nos nossos dias isso, né? E ele não sabe que realmente ele precisa de novas referências. Queria falar para você hoje, talvez, que tem referências religiosas velhas, obsoletas,
que tem uma espécie de religião que está naufragando. E que você culpa essa religião que você herdou, mas não tem nenhuma ligação com Deus, porque não fez novas escolhas. E está velho demais para fazê-las, porque o seu coração não depende de Deus, mas depende da força do seu braço. Acho muito lindo o versículo que diz o seguinte, versículo de número 17: o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E como agora, o versículo 18, com o rosto descoberto, refletimos a glória dele e somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Dessa vez a revista atualizada resolveu inserir a ideia de um espelho para trazer a ideia. Mas o texto original, ele diz: e todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória dele, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. O que é liberdade? É o reflexo da pessoa de Deus em nós. E eu acho que a gente está, como, pelo menos, existe um grande grupo de evangélicos que está muito equivocado em como funciona isso. Tem pessoas que veem os homossexuais inimigos ferrenhos da sua religião. Tem gente que vê na política pessoas para serem odiadas, e pessoas que devem ser extintas da terra, que devem sofrer o pior. Eu fico pensando se Deus nos tratasse dessa forma, porque nós pensamos diferente dele. O que seria de nós? Tudo bem, 1 hora sem ar para o menino. Como assim, Senhor? Morrer se debatendo. Ele falou mal do meu nome, não creu em mim, sem comida essa semana. Deus não é assim. Quando nós somos transformados, a imagem dele se reflete em nós. E todo mundo que veio nessa noite é a imagem e semelhança de Deus. E todo mundo que não veio também é a imagem e semelhança de Deus. E todo mundo que está no mundo é a imagem e semelhança de Deus. Alguns estão, de fato, muito enlameados, mas a imagem e semelhança de Deus ainda está neles, porque Deus os criou assim. E tudo que há de bom em qualquer homem e mulher veio de Deus, e vai continuar nele, porque é de Deus. E não pode ser retirado dele, porque é de Deus. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, essa imagem do Senhor, ela começa a se manifestar na nossa vida. Se manifestar de uma forma transformadora. E nós começamos a sonhar e aspirar coisas que não podem ser contidas pela nossa escravidão. E nós queremos liberdade, que nem nós conhecemos. E nós precisamos do Espírito do Senhor. Precisamos que Deus nos coloque sonhos que nós não somos capazes de realizar. Eu sou fã gosto de muita gente, mas alguns dos maiores escritores do mundo começaram velhos demais para o seu tempo. E eles acreditavam que eles precisavam viver antes de escrever. Há sempre tempo para que, como eu já tenho falado para vocês, para que vinho tardio surja como um dos melhores vinhos. Lembra, para os que têm acompanhado, existe uma podridão nobre que surge, que tira a água das vides e produz um vinho diferenciado. Não só um vinho de sobremesa, mas um vinho diferente, por causa de um fungo, uma praga aparente, que produz algumas das safras mais incríveis pelas diferenças. Não há um tempo em que Deus não possa fazer. E Deus é Deus para fazer exatamente isso, porque isso glorifica o nome dele. Eu e você não decidimos quando é que a nossa luz vai brilhar e quanto ela vai brilhar. É Ele que decide, e muito menos quando. Talvez hoje você esteja quebrado, destruído, sem esperança mesmo, e vivendo uma crise terrível, que é a síndrome do pensamento acelerado do nosso tempo, que são as pessoas que já não conseguem mais se desligar
estão conectadas o tempo inteiro, não só na internet, mas em tudo. E não podem usufruir de um momento de tranquilidade nem de paz. Talvez você esteja vivendo isso, e talvez você esteja sem saber mais o que seja liberdade. E talvez você esteja num fluxo de informações e de lutas para tentar atender todos esses pensamentos seus. Quando um pensamento, só um pensamento, era suficiente. Senhor, eu te amo. Quero estar contigo. Tudo que eu fizer, onde quer que eu for, toda a minha vida, eu quero refletir a tua glória. Quero refletir a tua glória. E refletir a glória de Deus, eu queria ser muito franco conosco, nós estamos indo para encerrar. Irmão, a glória de Deus está nos céus. Como é que você vai refletir a glória de Deus, irmão? Cai em si. Você vai fazer um nascer do sol? Um pôr do sol? Os céus anunciam o quê? A glória de Deus. E o firmamento, a obra das suas mãos. Quem é você? Você e eu somos os caras que vão dizer, é de Deus. É de Deus. Isso é de Deus. Vai falar, como assim? Isso é de Deus? Como assim você não sabe? É de Deus. Você não viu a assinatura? É de Deus. Quando você estiver numa reunião, porque a arte, aqui como igreja, nós temos um diferencial em pensar em arte. A arte é tudo que é feito com excelência. Então você pode estar numa reunião de negócios e você fez uma coisa maravilhosa ali na reunião, é de Deus. A glória é tua. A glória é tua. A glória é tua. Você gostou do louvor dessa noite? Eu sempre tenho dito para eles, com toda alegria, mas é pouco para o Senhor. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Tudo que você fizendo é pouco. A gente põe, melhorou, Senhor, mas o Senhor merece mais. Não sei se você quer contribuir, nós não vamos ter a segundo momento de contribuição, não, é isso que eu gosto de falar. Quando você vai contribuir, você fica pensando assim, pô, mas vai faltar. E Deus olha e fala, que cara de pau, hein, mano? Que cara de pau. Na hora de você me pedir, tudo que você pediu eu te dei, você aceitou, mas alegremente, mas na hora de ajudar um pobre, ajudar a obra, você não quer. Você está segurando. Como é isso aí? É assim que você vai agir, é assim que você vai me espelhar. Quantas vezes meu coração teve duro para as coisas de Deus? Quantas vezes? Sabe, essa semana, depois a gente vai passar esse vídeo para vocês, eu fui ver a nossa escola de música no Ângela. E eu fiquei muito emocionado. Nós estamos ainda, hoje atualmente, com 80 alunos de 180 matriculados. E eu fui ouvindo as histórias daqui, eu fui para ouvir as histórias deles. A gente tem um momento de capelania com eles, de conversar sobre uma instrução para a vida. Quanto vale a transformação de alguém? Eu e você precisamos entender que a glória de Deus nos coloca de volta no eixo da sua vontade para a gente ser feliz. Deus não precisa de mais glória. Eu nem sei se Deus precisava colocar um arcanjo aqui, um querubim. Todos eles louvam, né? Ninguém ia chegar neles, porque o templo cai quando eles começam a cantar. Não precisa de muitos, não. Então Deus não precisa da nossa glória, mas Ele deseja refletir a sua glória em nós. Isso engrandece o seu nome. E aí você faz o seu melhor e Deus fala, eu gostei. É suficiente? Não, mas eu gostei muito. Sua vida é minha. Eu estou feliz por isso. Que Deus abençoe sua vida.